Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conectado com esta mensagem. Deus abençoe a tua vida preciosa. Quero compartilhar mais uma vez, nesse momento, um trechinho da palavra de Deus, que está lá em Romanos capítulo 5 e Romanos 12 também. Capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Romanos, eu disse 12, mas é Romanos 14 na realidade. Romanos 14, versículos 10 e 12, diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E lá no versículo 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que Deus nos abençoe. Quero falar nesse texto, ou nesses textos, sobre justificação. Justificação não é um termo da linguagem forense, mas um instituto existe no mundo jurídico para dizer de alguém que cometeu um delito, foi condenado, foi julgado, condenado e cumpriu a sua pena, e depois da pena cumprida foi-lhe restituída a liberdade. E ele agora, de posse da liberdade, não se tornou inocente, mas teve a sua condição restituída, porque a sua liberdade é justificada pelo cumprimento da sua pena. Ele não ficou inocente, mas está solto como se não tivesse feito nada, porque cumpriu a sua pena. O cumprimento da pena é que justifica a sua liberdade. E no mundo espiritual é a mesma coisa. O apóstolo Paulo estava orientando os romanos, e até porque ele queria ganhar a simpatia dos judeus, sem contudo ensinar errado, e queria também diminuir o atrito que havia no relacionamento entre judeus e gentios, e todos eles estavam na igreja de Roma. Então os judeus julgavam os gentios porque os gentios comiam um determinado tipo de comida, e os gentios julgavam os judeus porque os judeus não comiam aquela comida e entendiam que tudo vem das mãos de Deus e tudo deveria fazer parte da alimentação. E os judeus também julgavam os gentios porque os gentios não guardavam determinados dias que os judeus guardavam, tinham como dias sagrados, e julgavam os gentios por causa disso. E os gentios julgavam os judeus porque os judeus guardavam esses dias e tinham como dias santos e especiais. E Paulo vai e escreve que ninguém deve julgar ninguém, porque todos nós, diz ele lá no capítulo 14, verso 10, devemos comparecer, ou havemos de comparecer diante do tribunal de Deus. E diz lá no verso 12 que todos nós, ou cada um, vai comparecer diante do tribunal de Deus, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então o apóstolo já havia escrito, inclusive lá no capítulo 5, verso 1, como nós lemos, que nós somos justificados por Cristo Jesus, e é por isso que nós temos paz com Deus. A paz que nós temos no coração com Deus não advém do fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas advém da nossa justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é por fazer ou por deixar de fazer alguma coisa que nós somos justificados por Deus. Então, justificação no mundo espiritual é o mesmo que o cumprimento da pena no mundo jurídico. Justificação é o acerto de contas com a justiça divina. Assim como aquele indivíduo que cometeu um delito e teve que cumprir a sua pena, acertar a sua conta no tribunal dos homens, na justiça dos homens, nós também, como somos justificados,
em Cristo Jesus é como nós tivéssemos diante de Deus cumprido a nossa pena no tribunal eterno. Então nós somos justificados por Cristo, declarados justos. Então é o nosso acerto de conta com a justiça divina. Então nós cometemos delitos e estamos caídos, destituídos, separados. Lá em Romanos 3, 23 vai dizer que todos os pecados estão destituídos. Destituído é caído, é fora do posto e separados de Deus. E em Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós pecamos, estamos separados. E morte significa exatamente separação de Deus. Mas diz ainda a parte B do versículo 23 de Romanos 6, que o salário do pecado é a morte, né? A parte A. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isto é justificação. Justificação é declaração do cumprimento de pena. Então eu pequei, mas Cristo é quem pagou a pena do meu pecado. A única coisa que eu tenho que fazer é aceitar o sacrifício de Jesus Cristo em meu lugar. Lá em Isaías 53, no versículo 5, nós lemos, que ele, Jesus, Isaías está fazendo uma descrição exata da crucificação de Jesus. Então no versículo 5 ele diz, Isaías 53, 5, ele levou sobre si as nossas transgressões. Olha só, levou as nossas transgressões. Eu que fiz? Jesus quem levou. E foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Significa, eu fiz a transgressão, Jesus que levou nas suas costas. Eu cometi as iniquidades, Jesus é quem foi castigado por elas, pelas minhas iniquidades. Então ele foi castigado em meu lugar. Na prática, ele cumpriu a minha pena, a pena do meu pecado. Foi Jesus Cristo quem cumpriu. Aí eu digo, tudo o que eu preciso fazer agora então é reconhecer, é crer, é aceitar o sacrifício de Jesus em minha vida. Então isso na prática é justificação. Eu sou declarado justo. Na prática eu coloco os meus pecados na conta de Cristo, naquele castigo que o moeu na cruz. Nós não lemos lá que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então eu coloco as minhas transgressões, ele carrega, eu coloco as minhas iniquidades, ele é castigado por elas. Então na prática eu coloco os meus pecados, as minhas iniquidades, no mundo espiritual falando, nas costas de Jesus Cristo, no sacrifício dele. E na prática Deus coloca o mando da justiça de Cristo na minha conta. Pronto, pena cumprida. Eu faço o pecado, cometo o delito eterno e Jesus Cristo é castigado em meu lugar. Eu não fico inocente à medida que eu coloco os meus pecados na conta de Cristo e Cristo leva em consideração e coloca na minha conta a sua justiça. Eu não fico inocente por causa disso, mas na prática Deus age como se eu não tivesse feito nada. Eu não devo nada para Deus, porque eu não podia pagar mesmo, mas aceitei o sacrifício de Cristo, então ele pagou em meu lugar, não pelos meus méritos pessoais, mas pela bondade e misericórdia de Deus, como nós falamos no vídeo passado. Aí Paulo vai escrever também em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça, favor imerecido, sois salvos. Pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eu repito, tudo que eu preciso fazer é crer, reconhecer o sacrifício de Jesus que foi em meu lugar, crer e aceitar. E João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo, pessoas do mundo inteiro, de tal maneira, de maneira indescritível, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz que, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o verso 18 vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está vendo só? Então, pela graça, Jesus Cristo pagou a minha conta. Eu quem pequei, eu que fiz a besteira, eu que fiz o delito,
mas eu que deveria pagar, mas não podendo pagar, Jesus, pela misericórdia de Deus, pagou em meu lugar. Então a minha pena eterna está eximida, a pena foi cumprida em Cristo Jesus. Por isso que pela graça sois salvos, sem que eu merecesse, né? Então eu debito o meu pecado na conta dele, de Jesus Cristo, e Deus debita a justiça de Jesus Cristo em minha conta, no mundo espiritual falando, amém? É isto que acontece quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então é só crer. Quem crer, diz o verso 18 de João 3, quem crer não é condenado, mas quem não crê, ficar do jeito que está, já está condenado. Então a palavra de Deus é taxativa, não dá margem para tergiversações, não dá margem para a inércia. A palavra de Deus exige uma tomada de decisão. Quem crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Isso significa que se você ficar do jeito que você está, a palavra de Deus quem diz, você já está condenado, mas se você crer, você tem a vida eterna, amém? E quando você tem a vida eterna, Deus trata você como se você não tivesse feito nada. Então isso é que é justificação. Você fez pecado, mas Deus trata você, você não ficou inocente, mas Deus trata você como você não tivesse feito pecado, como se você fosse inocente, daquela mesma época que você nasceu, pequenininho, não conhecia nada, estava em estado de inocência. Então isso significa justificação, amém? Então agora que você sabe disso, que você fez pecado, você não pode pagar, e por causa disso tem que ser condenado, e você vai ter que prestar conta para Deus, mas você, se quiser, não precisa nada disso, porque Jesus pagou em seu lugar, então é só colocar na conta dele. Naquele texto de Isaías que diz que ele levou, coloca espiritualmente falando as suas transgressões que ele levou sobre si. Então diga, Senhor Jesus, leve também as minhas transgressões. Senhor Jesus, o Senhor foi moído pelas iniquidades dos pecadores. Eu pequei, então que o sacrifício do Senhor possa valer também em minha vida. Amém? Então agora que você sabe disso, é só você fazer isso, né? Você vai ficar parado? Se você ficar como está, a quem não crê, já está condenado. Eu acredito que você vai tomar uma decisão, não vai? Eu vou ajudar você a tomar essa decisão. Sabe o que você vai fazer? Abaixar a sua cabeça, pensar em Deus, pensar no sacrifício de Jesus e fechar seus olhos. Na realidade você nem precisa, às vezes não dá para fechar os olhos, não dá para abaixar a cabeça, né? Isso a Bíblia não fala em canto nenhum que você precisa fechar os olhos, você precisa abaixar a cabeça, mas a história registra e a tradição consagrou, porque naquele passado distante, quando os servos de Deus eram obrigados a olhar e adorar na imagem do imperador, então eles recusavam a fazer isso. Então abaixava a cabeça e fechava os olhos, e ao invés de olhar para a imagem do imperador e proferir palavras de saudação a ele, eles abaixavam a cabeça, fechavam os olhos para não ver e pensavam em Cristo e conversavam com Deus. E também a tradição consagrou, porque quando nós fechamos os olhos, nós temos uma capacidade maior de concentração, porque as coisas ao nosso redor não desviam a nossa atenção. Então por isso que eu estou convidando você, caso você possa abaixar sua cabeça, fechar os olhos, pensar em Deus e pensar nos seus pecados e pensar que ou mais cedo ou mais tarde você terá que comparecer diante do tribunal de Deus para ajustar contas com a justiça divina. E nós não podemos pagar, obviamente seremos condenados à perdição eterna, mas aí entra a graça de Deus, a misericórdia e a possibilidade da tua justificação. Você dizendo assim, ó, no silêncio do teu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a mensagem, eu sou pecador, não posso pagar os meus pecados, mas sei que Jesus foi crucificado, Jesus foi moído pelas transgressões dos homens, pelas iniquidades, e eu já aprendi pela história que Cristo é o Salvador do mundo, mas eu quero que Ele seja o meu Salvador pessoal. Eu quero que o sacrifício dele tenha resultado prático na minha vida espiritual. Não posso pagar a conta. Reconheço o sacrifício de Jesus e coloco os meus pecados na conta dele. E coloque, Senhor Deus, a justiça dele na minha conta.
obrigado pela bênção desse instante especial. Em alguma parte do mundo, meu Pai, alguém ouviu esta mensagem, reconheceu o sacrifício de Jesus em seu lugar e reconheceu a sua condição de pecador condenado nas penas eternas, mas reconheceu também que o sacrifício de Jesus foi para nos declarar a pena cumprida quando nós reconhecemos, colocamos na conta dele os nossos pecados e cremos que tudo isso foi por nós. Querido Pai, quem tomou essa decisão, cele, meu amado Pai, com o Espírito Santo do Senhor, e que daqui para frente a vida desta pessoa, destas pessoas, sejam dirigidas, querido Pai, tão somente pela bendita orientação do Espírito de Deus. E peço também, querido Pai, principalmente pelos nossos familiares. Tem tanta gente, meu Pai, que é tão religiosa, mas crê que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não crê que Jesus morreu pelos seus pecados particulares, e defende tanta religião, meu Pai, mas não se dá conta de que o Senhor não está preocupado com religião, mas está preocupado com a experiência que cada um de nós tem com o Senhor. Abençoe a nossa gente, tenha misericórdia, papai querido. Estou lembrando de toda a minha família, meu Pai, e gostaria de um dia encontrar a todos no céu, porque eu sei que vou para lá, não porque sou bonzinho, não porque mereço, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço também, meu Pai, pelo povo de Deus, pelo povo do Senhor, das mais diferentes denominações. Quantas vezes nós mesmos, como servos de Jesus, brigamos, degradamos quem está certo, quem não está, meu Pai, quando a Tua palavra, Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, diz que tudo isso é bobagem e nós precisamos ser justificados por nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém deve julgar ninguém por nada, porque todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Deus e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso, Senhor Jesus, tenha misericórdia do Teu povo, que possamos ser unidos em Cristo Jesus, somar as nossas forças e dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. Papai querido, de quem tomou essa decisão e creu, que nesta hora carinhosamente possa dizer amém e graças a Deus. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz.